Tema que vem preocupando muito a sociedade e tem recebido várias matérias. Estou falando da publicação excessiva de fotos dos filhos nas redes sociais, tanto dos pais como dos próprios filhos. Até porque quantas crianças, jovens e adolescentes já têm as suas redes sociais e essas publicações então ganham aí todo o contexto de acesso mundial. Mas o que tem preocupado, meus amigos, e isso tem sido analisado no mundo inteiro, é o excesso de publicações que os pais fazem de imagens dos filhos. E essas imagens muitas vezes trazem situações que não são do agrado da criança, do adolescente. Essas imagens ficam se perpetuando porque estão no universo digital e causam enormes constrangimentos e aflições, porque essas crianças e adolescentes podem ser motivo de chacota, podem ser motivo de gozação pelos seus colegas, e é muito comum, tem acontecido muito isso, porque muitas vezes aquelas fotos são em situações engraçadas, em aniversários, em situações que a criança então está cometendo uma prática que é engraçada na visão dos pais, mas que causa muito constrangimento para os filhos, sem contar o problema que essa exposição pode fazer com que criminosos utilizem essas imagens através de inteligência artificial, causando grandes problemas para os jovens. Então o que nós temos? De um lado, a liberdade de manifestação, a liberdade de se apresentar perante todos que os pais têm. Nós temos total liberdade de expressão e, portanto, qual seria o problema de publicar uma foto contendo os meus filhos nessa foto, nessas publicações que são feitas nas redes sociais? Então, de um lado, um direito à liberdade de expressão, liberdade de manifestação. Mas, por outro lado, e é aqui que nós temos que ficar muito atentos, são os direitos da criança e do adolescente. Porque ele muitas vezes não concorda com aquela publicação, ele não gostaria de estar com aquela imagem. Ele também tem um direito a ser protegido, ele teria um direito de privacidade. E mais do que isso, na nossa própria Constituição Federal, que traz o direito de liberdade de expressão aos pais, tem também a proteção integral à criança, ao jovem e ao adolescente. São proteções que vêm também complementadas no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. E lá está muito claro, a sociedade, os pais, o poder público tem que primar pela proteção integral dessas crianças, dos jovens e dos adolescentes. E mais do que isso, nós temos que estar atento porque os abusos podem levar a complicações e muitas vezes complicações insanáveis. Nos Estados Unidos, por exemplo, vejam que interessante, pais que fazem essa prática de publicação e traz o nome que é o chamado sharing, que é o share de publicar, de postar, com o parenting, que é a proteção dos pais, por isso que nós temos essa expressão, o sharing. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem estados que já estão responsabilizando os pais, aplicando valores a título de sanção por conta da exposição desses filhos com grande intensidade. Estamos falando, logicamente, de uma exposição muito intensa. E pesquisas recentes dizem que toda vez que as publicações contam com a presença, com a imagem de crianças e adolescentes, elas têm muito mais visualizações, muito mais compartilhamentos do que aquelas publicações que não contêm crianças, jovens e adolescentes. Então, realmente, as empresas, as indústrias, as marcas estão de olho e muitas vezes os pais acabam tirando um proveito econômico fazendo uso de seus filhos. Nos Estados Unidos e na Europa já há mecanismos de proteção, já há mecanismos de responsabilização, porque não é certo, não é correto que aquela criança seja exposta de tal maneira que possa prejudicá-la dentro de um ambiente de proteção que é merecedor do incapaz, que não tem capacidade de discernimento, que não tem capacidade de dizer se quer ou não aparecer naquela publicação, naquela postagem feita por seus pais. Então a tônica é o chamado sharing. Essas postagens insistentes. Não estamos falando de postagens pontuais, não estamos falando dessa facilitação que nós temos com as redes sociais,
que muitas vezes os parentes mais distantes, os amigos, conseguem acompanhar a vida daquela família, conseguem acompanhar a vida daquele jovem, daquela criança, daquele adolescente, mesmo estando a quilômetros, a milhares de quilômetros de distância. É importante, isso é um contexto social da evolução da tecnologia, mas o que nos preocupa é a exposição excessiva, incontrolada que muitos pais fazem, lançando fotos, lançando informações, muitas vezes contrariando o próprio desejo da criança e do adolescente. É importante o debate no ambiente nacional, é importante que sejam criadas leis para que o Estatuto da Criança e do Adolescente, os seus princípios e os princípios também esculpidos na Carta Constitucional, especialmente da supervalorização da proteção absoluta do jovem e do interesse máximo preservado em relação a esse jovem, a criança e adolescentes, sejam efetivamente algo que se tenha como garantia efetiva para todos os jovens e as crianças. Fica a reflexão, portanto, sobre esse tema que está ganhando aí todas as mídias, que é o chamado sharing. É importante que você faça a reflexão, é importante pensar duas vezes antes de lançar insistentemente publicações de seus filhos contendo imagens que muitas vezes não são do agrado dele e poderão trazer repercussões incontáveis para o futuro desse jovem, dessa criança e desse adolescente. Fica aí o recado. Então o tema de hoje é o sharing.